Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se sentar. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Obrigado, viu, André? Ó, tá ali. Você também é muito bem-vindo, viu? Não sei se é namorada, se é esposa. Sua esposa? Você também é muito bem-vinda, viu? Obrigado por estar com a gente hoje. Vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Irmãos, estamos conversando já há algum tempo, e quem está acompanhando as conversas que temos, vocês estão vendo que eu estou tentando construir uma lógica dentro de cada conversa que temos terça após terça. É extremamente importante isso, para esse caminho que a gente está fazendo juntos aqui na Terça Cult, né? Então, quando a gente pensa uma mensagem, quando a gente pensa um ano, a gente não pensa, não, deixa eu pensar o que eu vou falar hoje, né? Eu pensei lá atrás, principalmente nas férias, né? O que eu ia trabalhar o ano inteiro, né? É óbvio que eu vou decidindo algumas coisas pontuais durante a mensagem, durante a pregação, na terça-feira, mas a linha de raciocínio que eu quero criar, eu já comecei desde o primeiro dia lá, né? Então, eu falei com vocês já, as 3 primeiras mensagens que eu preguei, elas são alicerce para essa conversa. Eu já conversei com vocês, uma dessas perguntas que eu sempre fico fomentando aqui, né? O reino de Deus chegou, mas como que é esse negócio que Jesus falou? Que o reino de Deus chegou, se a gente vai aceitar Jesus, morrer e ir para o céu. Como é que é esse negócio? A gente não vai para o céu depois da morte, mas Jesus está falando que o reino de Deus chegou, o João está falando arrependam-se porque perto é chegado o reino de Deus. Como que é essa história? Essa foi uma das histórias que a gente conversou, e essa segunda pergunta é uma pergunta que eu também sempre tratei com vocês, e a gente vai discutir e estudá-la hoje, né? Essa pergunta eu sempre converso com ela dizendo, né? Que isso me gerou uma angústia quando eu era um adolescente, já jovem, né? Não tão adolescente, 19, 20 anos. Isso me gerou uma angústia tremenda, né? Eu estou lendo ali as bem-aventuranças, igual qualquer pessoa que já leu a Bíblia, está lendo ali as bem-aventuranças, e aí aquela narrativa bonita, né? Jesus mostrando o que ele espera dos seus discípulos, mostrando o que ele espera ali, né? O que é a narrativa das bem-aventuranças ali, do Sermão do Monte? É o caráter que Jesus espera dos seus discípulos. A gente vai estudar isso ainda esse ano, mas de forma muito simples, né? Como a gente conhece lá o fruto do Espírito, né? Não são frutos, são vários gominhos do mesmo fruto, já aprendemos isso, né? A bem-aventurança é a mesma lógica, tá? Não é que um luta por fome e sede de justiça, o outro é pacífico, não. Aquilo ali é o caráter de Jesus, que Jesus espera de todos os seus discípulos. Nossa, Serginho, mas é difícil demais. Como é que eu vou lidar com isso, pastor? Então, a gente vai conversar sobre isso. Nós teremos uma série de mensagens ainda sobre o Sermão da Montanha. Mas, beleza, eu sou esse jovem que está lendo o Sermão do Monte e está se maravilhando com aquilo ali que Jesus está dizendo. E aí, quando eu chego no capítulo 5, no versículo 48, Jesus vira e fala assim: sede perfeitos como é perfeito nosso Pai no céu. Pai, que isso? Você está doido? Ô Jesus, você está doido? Faz isso não, hein? Como é que eu vou ser perfeito como é perfeito Deus? Não tem lógica isso. E a brincadeira sempre que eu faço com vocês é essa, né? O que significa isso? O que significa ser perfeito como é perfeito o nosso Pai no céu? Já falei com você. Se você lê a Bíblia Sagrada e não faz pergunta para ela, você não está lendo a Bíblia. Você precisa saber responder isso. Quem souber responder, ganha um doce do Pedro. Não, a Marissa não pode. Irmãos, mas é verdade isso. Então a gente precisa fazer perguntas para a Bíblia Sagrada. O que isso quer dizer? O que isso significa ser perfeito? Né, eu brinquei com os meninos, né, que a gente pergunta assim: então, você vai ser perfeito como Deus é perfeito? E todo mundo fala: não, nunca vou ser perfeito como Deus é perfeito, não. Mas Jesus está falando mentira? Não, Jesus também está falando mentira. Eu falei: então o que é? Você não vai ser perfeito, Jesus não está falando mentira, então você precisa decidir o que você vai ser. E é isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar
a raiz desse ser perfeito, como é perfeito o nosso Deus, que tem tudo a ver com outras citações da Bíblia Sagrada, mas a primeira citação está lá no Levítico. Mas eu queria primeiro que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 5, porque é importante a gente ler tudo isso. O que é Mateus capítulo 5, né, irmãos? De forma muito clara e objetiva aqui, são essas bem-aventuranças que o próprio Cristo está dizendo ali, né? Então, o que diz lá? Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Está vendo ali, reino de Deus, reino dos céus? A gente já conversou sobre isso também. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas e viveram antes de vocês, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Como que eles veem a luz, gente? Pelo amor de Deus. Eles vão ver as boas obras, a partir dessas boas obras que eles vão glorificar o Pai que está no céu. Não pensem que vir abolir a lei, os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer a um dos mandamentos, ainda que os menores, e ensinar os outros, fazem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui agora, a partir do versículo 21, nós estamos vendo, ouvindo o rabino judeu, né? Quem que é o rabino judeu? Jesus. Ele reinterpretando a lei. Vocês ouviram o que foi dito? Toda vez que você vê Jesus falando isso, você precisa pensar nisso, né? Foi dada uma lei para Moisés. Jesus, como esse homem histórico que viveu na terra, ele foi um personagem, ele é judeu, ele é rabino. O que os rabinos fazem? Eles interpretam a lei. Então é isso que Jesus está falando ali a partir do 21. Olha lá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar,
e vai reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Gente, o que é isso aqui, irmãos? O que lá na lei é de suma importância quando a gente fala de primícia, quando a gente fala de sacrifício? O que é o mais importante nesse mundo da lei? Sacrifício, a primícia, né? É assim que nós pedimos perdão a Deus, é assim que nós entregamos a Deus aquilo que Ele nos deu. O que Jesus está dizendo? Tá bom que você vai entregar a sua oferta, mas isso nunca foi aquilo que eu quis de verdade. O que eu quero é que você vá lá e resolva com seu irmão. Depois você vem aqui e traga a oferta. Vocês precisam entender isso. Jesus está ressignificando as prioridades. Está vendo? O que é mais importante? Sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício é esse modo de se achegar a Deus, esse modo de pedir perdão a Deus. O sacrifício é esse modo de se comunicar com Deus. As primícias é aquilo que nós damos. O que Jesus está falando? O que Jesus está conversando aqui? Ele está falando, legal, você vai trazer a sua oferta aqui, mas antes você vai lá resolver com seu irmão lá, viu? É isso que ele está fazendo. 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Está vendo que a reconciliação é o tema principal ali do Sermão do Monte, né? Nós já vimos falar de fome e sede de justiça, já vimos falar de pacificadores, e ele continua tratando o mesmo tema. Eu garanto a você que não sairá de lá enquanto não pagar 1 centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, está vendo? Interpretação do Rabino Jesus. Qualquer que olhar uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito lhe fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se uma de sua mão lhe fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor ter uma parte do seu corpo do que ir para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá lhe dar certidão de divórcio. Eu vou ler só até aqui, mas depois você lê em casa com tranquilidade, mas isso é a interpretação de Jesus a respeito das leis que foram dadas a Moisés e a todo esse contexto do povo hebreu ali. Então Jesus está interpretando a lei e está ressignificando a lei. O que é importante para a gente começar essa conversa? O versículo 48, depois que ele acaba tudo isso, quando ele acaba de ressignificar, de fazer vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, Jesus chega e fala assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse aqui é um problema para mim. Quando eu li isso com 19, 20 anos, isso se tornou um problema para mim, porque não fazia o menor sentido para mim, ser perfeito como Deus. Isso é algo que eu nunca atingiria. Então, em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, Jesus, ele vai continuar essa mesma conversa. Mateus capítulo 22, versículo 34 e 40, Jesus está continuando essa mesma conversa. Olha o que ele fala. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, um deles, perito aonde? Perito aonde? Respondam, perito? O que é que Jesus está fazendo nas bem-aventuranças? Ressignificando o quê? A lei. Então, pôs à prova uma pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Espera aí. O primeiro é ame o seu Deus. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Irmãos, em nome de Jesus, se a gente começar a conversa por aqui,
O que é isso? Bem-aventuranças, Jesus ressignificando a lei. Isso aqui é um diálogo de Jesus com os fariseus, ou seja, com os mestres da lei, mostrando o que é o maior mandamento. Ponto. Então, qual que é os últimos 2 pontos que eu vou trazer tratando o mesmo tema na Bíblia Sagrada? Está lá em 1 Pedro 1, 13 a 16. 1 Pedro 1, de 13 a 16. É essa exortação à santidade. Ele vai dizer assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e põem toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não deixem de amodar pelos seus desejos de outrora, como viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso aqui, irmãos, é o que? É uma exortação à santidade. A raiz desse texto é a mesma raiz do texto que a gente estava falando, para ser perfeito como é perfeito o nosso Pai no céu. E o último, Pablo, prometo, é Romanos 13, de 8 ao 10, onde Paulo vai amarrar esse tema da lei e dos mandamentos. Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, ele diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama o próximo tem o quê? Nós começamos falando de lei, estamos passando por Jesus amarrando a lei, e agora o próprio Paulo amarrando a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o quê? O cumprimento da lei. Irmãos, eu tento ser bem sistemático, porque às vezes as pessoas ficam falando que a gente prega difícil, e eu não gosto de ouvir isso. Então eu estou desenhando aqui, ó. Em nome de Jesus, não prego difícil, isso não está sobre a minha vida. Bem claro e sistemático assim, ó. Jesus, um rabino judeu, interpretando a lei. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Jesus, um rabino judeu, discutindo com os mestres da lei. Vocês sabem qual é o maior mandamento. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O Pedro resolvendo o problema da lei para quem ele está mandando a carta. O que o Pedro vira e faz? A mesma coisa. O que o Paulo faz? Absolutamente a mesma coisa. Irmãos, isso é o mínimo para a gente começar a conversar sobre o que é ser santo, como Jesus, como Deus é santo. Por quê? A primeira vez que isso aparece na Bíblia Sagrada está lá em Levítico 19. É a primeira vez que esse tema e que essa exortação aparece na Bíblia Sagrada. Está lá no livro de Levítico, capítulo 19. Você pode abrir aí também. E diz assim, né? Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Levítico 19, disse ainda o Senhor a Israel: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Problema. Por quê? Porque eu comecei a pensar que se eu cumprisse a lei, eu seria santo como Deus. Então eu preciso cumprir a lei, né? Porque quando a gente começa a conversar sobre ser santo, aí as pessoas começam com aquela ideia assim: o que é ser santo? Primeira resposta que a pessoa dá: ser santo é ser separado do mundo, né? E começa com essas conversas, que fala e não fala nada, né? Conversa, fala, você fala assim: tá bom, mas me explica, na vera. Sabe o que são os fariseus, irmãos? A gente fica falando pejorativamente dos fariseus, mas os fariseus, eles são essas pessoas que interpretam a lei para as pessoas.
O problema nunca foi a lei. A gente conversa sobre isso, já conversou sobre isso. A lei de Deus sempre foi protetiva. Ela protegeu o povo hebreu de várias coisas. Mas, quando a gente chega no tempo de Jesus, por que os fariseus eles estão legalistas? Né? Ou seja, averiguando ali a letra da lei, colocando um jugo sobre o outro que ele não pode cumprir. Por que eles estão fazendo isso? Porque não é a lei que é ruim, é a interpretação. Não existe a lei pura e simples. Tudo que você pensa, tudo que você fala, né? Isso é muito engraçado, né? Que a pessoa diz assim, a Bíblia disse. A Bíblia diz. A Bíblia nem fala, né? Deus pode até falar, a Bíblia nem fala, né? A Bíblia é um papel, um livro. Mas quando você fala isso, o que você está dizendo? Quando você abre a boca depois desse a Bíblia diz, você está falando um tanto de interpretação do que você já ouviu da Bíblia, do que você já estudou da Bíblia, de que você de um relacionamento que você teve na sua casa, às vezes abusivo, e você trata a Bíblia a partir desse olhar meio torto, entende? Você carrega sobre si todos esses olhares quando você lê a Bíblia Sagrada. Então, quando você fala assim, a Bíblia diz, você dá até um calafrio quando a pessoa fala isso, né? É legal também, que eu gosto muito, né? Não é só a Bíblia diz, não. Eu gosto também daquela pessoa que fala assim, porque a intenção do autor, meu Deus do céu, a intenção do autor é boa demais, né? Ela voltou tipo 2000 anos lá atrás e entrou dentro da cabeça de Paulo e perguntou tudo o que queria para Paulo e falou assim, agora a intenção de Paulo, a intenção do autor, irmãos. Conselho de brother, professor, vem aqui estudar no Coinonia com a gente, em nome de Jesus. O que você consegue fazer de forma bem simples é ter um pano de fundo histórico-cultural bem feito, né? Ter uma boa teologia sólida e conhecer um pouquinho do texto, a raiz das palavras, do texto hebraico, a palavra no grego. Você consegue navegar nesses três, se você navegar bem nesses três lugares, com toda certeza você vai ser fiel ao que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Agora, para com esse negócio, tá bom? Autor, dizendo, para com isso, faz isso não. Então isso é um problema. Só que aí, seguimos com a pergunta, o que quer dizer ser santo como Deus é santo? Que rolê é esse que é ser santo como Deus é santo? Para a gente entender isso, a gente precisa entender minimamente essa estrutura do Levítico aqui, né? Porque essa estrutura do Levítico, o que o Levítico 19 está tratando aqui, irmãos? É o princípio de convivência. Esse é o tema do capítulo 19 de Levítico. O princípio da convivência. Então, olha o que o versículo 3 vai dizer. Lembra qual que é o pano de fundo aqui? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Olha o que o versículo 3 faz. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Uai, como é que é isso? E guarde os sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para o ídolo. Não se voltem para ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês forem oferecer um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo aceito em favor de vocês. Irmãos, de forma muito simples e clara, o que o Levítico 19 está tratando aqui? Os princípios de uma boa convivência. Ele está mostrando para a gente como a gente deve conviver com o nosso Deus, com as pessoas e com a criação. Esse é o tema do Levítico. Só que qual que é a primeira abordagem? Se você tiver essa boa convivência com os outros, com Deus e com a criação, qual que é o resultado disso? É a pergunta que ele fez no capítulo 1. Então vamos lá. De forma muito simples, né? Aqui o primeiro tempo aqui, né, do Levítico até o versículo 9, ele vai tratar dessas obrigações religiosas, né? Nós somos religiosos, então nós temos algumas obrigações, e são essas tratativas das obrigações religiosas. Do versículo 11 para baixo, é só boa convivência. Olha lá, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente. O que é que Jesus está tratando lá em Mateus 5,48? Absolutamente tudo isso aqui. Entende? Da onde que Jesus está tirando? Está tirando desse lugar. Da lei de Deus
e da lei dos profetas. Então, ele vai deixar tudo isso claro, né? Não cometam injustiça, nenhum julgamento, né? Então, ele vai deixar tudo isso claro. Então, essa é a regra. E o que são essas obrigações religiosas? E qual que é o ponto importante aqui para nós entendermos? O povo hebreu, irmãos, de forma muito simples, eles tinham essa ideia de quê? De santo, né? Eu escrevi aqui, então eu vou ler tudo bonitinho para deixar claro. Ser santo, seja santo porque eu sou santo, né? Ou certamente santo, puro e impuro. Essas palavras são cognatas, estão entre si e são mais comuns no livro do que em qualquer outro lugar. Os sacerdotes eram instruídos a distinguir entre o santo e o comum. Ó, caixinha aqui, santo e o comum. Os presbiterianos aí, faço isso aqui pensando em vocês, tá? Israel, Ingrid, eu faço isso aqui sempre pensando em vocês. Santo e comum, puro e impuro. 4 coisas. Os sacerdotes, eles sempre pensavam nessas categorias: santo, comum, puro e impuro. É como eles distinguiam a vida, né? Então, o que é? De um lado, né, tá o puro e o impuro, né, um do lado do outro, e o santo e o comum, um do lado do outro. Portanto, o oposto de comum ou profano, assim como o puro é o oposto de impuro. Santo, portanto, oposto de comum. Assim como o puro é o oposto de impuro. Isso é o que vai tratar ali no Levítico. Só que o que o Levítico aqui, irmãos, tem para nos ensinar? O santo, o que acontece na cabeça do povo hebreu? O impuro, ele consegue se purificar e se tornar santo. É como se fosse uma setinha assim, ó. Tem aqui o comum, né, e o profano, comum e profano. Ele se santifica e ele vira santo. Aquilo que é santo, se você profanar ele se tornou impuro. Qual que é a cabeça do povo hebreu nesse lugar, nesse momento da história? O que o hebreu vai dizer? Ele vai falar assim: você não pode tocar no morto. Entende? Por quê? Porque na cabeça dele, se você que é puro, toca no impuro, o que acontece? Você se torna impuro. Essa é a cabeça do povo hebreu. Se nesse momento você é puro, você é um sacerdote, nós estamos falando das leis, obrigações religiosas, sacerdotes ali. Se você, como sacerdote, você vai lá e toca em algo que é impuro, você que está puro, fica impuro. A mesma coisa com as outras cerimônias, a comida, a mesma coisa. Por que você não come animal impuro? Né? Por que eles não comem porco? Porque é um animal impuro. Se você comer esse porco, o que vai acontecer? Você vai se tornar impuro. Então, essa é a cabeça desse povo hebreu, dos sacerdotes e de toda essa galera, né? Então, assim, santifica, fica santo. Se profanou, contaminou, acabou, ficou impuro. O que é impuro tem como ser purificado. Aquilo que era santo e ficou impuro, acabou. Se você é santo e ficou impuro, acabou. Você vai ter um problema aqui, você não vai conseguir fazer o caminho de volta, não. Então, por isso que as leis cerimoniais para eles são extremamente importantes. Então, pessoas santas, né, como sacerdotes e nazireus, não devem se comunicar, nem ter contato com cadáveres, que são, por definição, impuros. Caso o nazireu toque em um cadáver, acidentalmente se torne impuro, ele precisa oferecer sacrifícios para se purificar, né, da impureza e começar seu período de consagração de novo. Então, todas essas coisas são mediantes a quê? Contato, né? Você teve o contato com aquelas coisas, você se tornou impuro, e aí você vai ter um problema que agora você não vai conseguir resolver mais. E é interessante que, nesse contexto, né,
a limpeza, a purificação, ela é sempre um ritual daqueles que vão entrar em algum lugar. Se eles estiverem impuros e entrar nesse lugar, lembre-se desde lá da expressão da oferta lá, é justamente isso. O que Jesus está tratando ali agora? É o coração. Ele está purificando algo, né, de um problema que você teve por irmão, para você conseguir fazer uma oferta que seja aceitável a Deus. Então, a lógica de raciocínio, a lógica sistêmica é a mesma. Se você não purificar aquilo que você está fazendo para Deus, não vai adiantar de nada. Aí parece que a coisa só vai ficando pior, né? Porque como é que a gente vai fazer isso? E aí continua o texto, né? O Levítico 19, né? Ele vai dizer assim, lá no versículo 16: não espalhem calúnias entre o seu povo, não levante contra a vida do seu próximo, não se levante contra a vida do seu próximo, não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra a consequência do pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, o começo do Levítico e o final, né, dessa perícope aqui que a gente está estudando ela, é absolutamente o texto mais citado no Novo Testamento. Ame o seu próximo como a si mesmo e sede santos como o nosso Deus é santo. Todo o Novo Testamento, sempre eles voltam nesse texto. E aí, nós seguimos com a pergunta, e agora nós vamos colocar o Jesus na história. Quem que é o Jesus que entrou nessa história? Jesus, por exemplo, sabe o que ele faz lá nos evangelhos? Ele toca um morto. Sim ou não? Quem lembra da história? Como que uma pessoa pura toca um ser impuro e isso não o torna impuro? Jesus já respondeu para nós nas bem-aventuranças. Sabe qual que é o ponto? Quando Jesus ressignifica a lei, quando ele nos ensina que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Quando o próprio apóstolo Pedro, em Atos 6, a gente leu esse texto aqui semana passada, por isso estou citando ele. Atos capítulo 6. Pedro está tendo um problema ali com os judeus de fala grega, os judeus de fala hebraica. E aí no capítulo 11, ele tem aquele êxtase lá. E aí o que ele fala para Deus? Né? Deus manda ele comer um animal. O que ele fala para Deus? Eu sou puro. Nunca entrou esse animal na minha boca. Isso aqui eu estou citando Atos capítulo 11, a gente leu semana passada. O que Pedro faz? Cai em profundo êxtase, cai num sonho e tem uma visão. Quando manda ele comer o animal, ele fala assim: eu não vou comer isso, não entra animal impuro na minha boca. O que Deus fala para Pedro? Quem é você para deixar impuro aquilo que eu purifiquei? O que Pedro vai falar? Quem sou eu para falar contra Deus, né? Ou seja, irmãos, Pedro ressignificou tudo isso, toda essa história que eu estou contando aqui para vocês aqui. Pedro se ressignificou, sabe como? Numa visão, num êxtase. A Ingrid, ela fica desesperada quando eu falo isso. Num êxtase, numa visão, o Pedro ressignifica tudo que ele aprendeu pedagogicamente. Você lembra da mãe batendo, né, Ingrid? Pedagogicamente, o que ele aprendeu, ele ressignifica toda essa história da onde? Numa visão.
nenhum êxtase. E aí ele vai dizer assim: quem sou eu para ir contra Deus? Eu vou mexer com isso não. Se o Senhor purificou, está purificado. E aí, a gente chega para o final dizendo, olha só que interessante. O versículo 13 do Levítico, ele vai falar de honrar pai e mãe. Sede santos como o nosso Deus é santo. Aí o que você faz? Versículo 3, honra o seu pai e sua mãe. Irmãos, a ideia de santidade tratada na Bíblia toda, ela tem relação com as coisas mais ordinárias e comuns da nossa vida. O que é ser santo como Deus é santo? Ame seu pai e sua mãe, guarde o sábado, você deverá reverenciar seu pai e sua mãe. A santidade começa no lar. A palavra traduzida aqui para reverenciar é usada nos versículos 14 e 32, que é o quê? Temer a Deus. Essa reverência tem a ver com o temor de Deus. Se eu sou um cara que teme a Deus, e eu quero ser santo como Deus é santo, olha que coisa mais normal, né? Porque quando a gente pensa em santidade, o que a gente pensa? Você pensa em pirotecnia, né? Explodindo as coisas, voando, rodando, sei lá o que você pensa. Ele está falando assim, seja de verdade, tenha caráter, seja honesto, olhe as pessoas nos olhos e trate elas com dignidade, honre o teu pai e a tua mãe. E olha o que ele vai continuar tratando das mesmas coisas, né? Que são essas regras de boa convivência. Se proteja da idolatria, sacrifícios de comida, não sacrifique à toa. Olha que coisa mais tranquila, gente, versículo 13 e 14. Sabe o que é santo para Deus? Olha o versículo 13 e 14. Proibição da exploração dos vulneráveis. Olha isso aqui. Enquanto os versículos 11 e 12 proíbem procedimentos fraudulentos, que é isso que o versículo 11 e 12 está dizendo aqui. Não furtam, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente. O versículo 13 e 14, sabe, o que ele está falando? O 11 e o 12 proíbe, né, esses procedimentos fraudulentos entre iguais, ou ao menos aqueles que têm condição de levar o outro ao tribunal, né, e colocarem a sua queixa. Esses versículos tratam da exploração dos vulneráveis, quem não tem condição de buscar reparação. O tratamento ríspido dispensado a eles é chamado de opressão e furto. Olha que coisa mais simples que está falando aqui no versículo 14, gente. Não reterás contigo o pagamento do trabalhador diarista até a manhã seguinte. Gente, que coisa mais simples, olha lá, está escrito lá, ó. Não retenham até amanhã o dia seguinte do pagamento de um diarista. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Deixa eu te falar, ele é pobre, ele não tem como lidar com isso, não faz isso com ele. Você tem suas condições aí, você vai... O que está tratando o negócio de ser santo, como Deus é santo? Vocês estão entendendo como que a conversa está no chão da vida? A gente leva a conversa para Deus, para um lugar abstrato, sabe por quê, irmãos? É muito mais fácil. É muito mais fácil conversar sobre Deus em um lugar abstrato do que falar assim, paga o cara que você precisa pagar, irmão. Resolve os seus problemas. Vira homem. Age direito. Entende o que eu estou dizendo aqui? Traduzindo, olha, não retém até amanhã do dia o seguinte, o pagamento de um diarista. Olha que coisa mais simples. Trabalhadores por diária sabiam que normalmente seriam pagos ao anoitecer. Atrasar o pagamento até a manhã seguinte poderia não ser ilegal, mas poderia causar uma privação ao pobre e à sua família. Tanto de coisa que não é ilegal, mas é imoral. Entende? Quer saber se a coisa é legal e imoral e fica nessa dúvida entre legal e imoral? Se não há o bem para o outro, é imoral. Pronto, acabou. Resolvi em 2 minutos, 2 segundos. Mas isso é legal, eu posso fazer, não tem problema, está na lei.
isso é o bem para o outro? Pode até ser legal, mas é imoral. Podia dar vários exemplos, né? Escravidão. O que a escravidão era? Era legal, estava na lei, está tudo certo, né? Em relação à lei. Podia ter escravo. Legal. Mas é o quê? Minimamente imoral, para não falar outras coisas, né? Nós estamos sendo bem bonzinhos hoje. Estou felizinho, né? Imoral, mínimo, né? Então, assim, isso precisa ficar claro para a gente. Cara, os israelitas precisavam temer a Deus, maus procedimentos não escaparão da sua atenção. E aqui em Levítico, e ele está deixando claro ainda que ele está citando Deuteronômio, né? Aqui eu estou citando Deuteronômio 27, 18. Esse tipo de mau procedimento não escapará à justiça de Deus. Que tipo de mau procedimento? Exploração do vulnerável. Sede santos como eu sou santo. Sede perfeito como é perfeito o nosso Pai no céu. Acaba da melhor forma possível. Amem o seu próximo. Irmãos, santidade, ser santo como Deus é santo, ser perfeito como Deus é perfeito. Para de construir qualquer tipo de resposta para a sua vida cristã abstrata. A resposta cristã para a vida é dada na vida. Se alguém te der uma resposta, um conceito, ele fala assim, você pergunta para ele algo do cristianismo, aí ele vai e te responde com um conceito elaborado, e não consegue traduzir isso para a sua vida, esquece isso. Larga e estende para lá. Eu gosto de dar o exemplo do meu sobrinho, né, o Pietro. Ele é maravilhoso, um menino super inteligente, um menino lindo. Quando ele tinha 6 anos, ele estava fazendo a prova lá de filosofia da escolinha dele, que era a prova da patinha dourada. E aí os meninos que ganhavam, né, a patinha dourada tinham alguns benefícios lá na escolinha. E aí o Pietro estava aprendendo, né, filosofia para o ano dele. Ele estava aprendendo uma diferença sobre desejo e necessidade. Desejo e necessidade, desejo e necessidade. E aí na prova oral de filosofia do Pietro, eles foram, a tia, né, a professora foi e perguntou para ele, Pietro, qual é a diferença entre desejo e necessidade? Aí o Pietro falou assim, tia, desejo é a minha Beyblade. Tia, eu desejo uma Beyblade, tia. Eu quero muito uma Beyblade do Natal do meu tio. Tia, necessidade é o meu shampoo, tia. O meu shampoo acabou. Eu estou usando o shampoo da minha mãe. Minha mãe briga comigo porque eu uso o shampoo dela e eu também não gosto do shampoo dela. Tia, eu necessito de um shampoo. Irmãos, estou falando de um menino de 6 anos. Ele respondeu de uma forma melhor do que talvez eu fizer uma prova ali em cima do Canonia para os meninos, para os homens velhos, não vai responder. Entende? Porque ele não repetiu aquilo que a tia escreveu para ele lá, não. Desejo é blá, 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 blá. Necessidade é... Não, ele conseguiu pegar o conceito e traduzir para a vida. Qualquer coisa que você vê, lê, estuda, absorve na Bíblia Sagrada e não consegue traduzir para a sua vida, não valeu de nada. Nada, nada, nada. No máximo, você teve um acúmulo de informação. Deixa eu te falar uma coisa, acúmulo de informação não serve para nada. Você nunca vai ter tanta informação quanto tem no Google. Pai dos burros. Só você dá um Google, você sabe tudo que você quiser. Acúmulo de informação. Você não conseguiu traduzir aquilo para a vida, não adiantou absolutamente nada. Sabe essa informação que você acabou de ter? Não resolveu nada. E ele acaba com isso, né? É muito melhor simplesmente evitar levar o seu irmão no tribunal. E esses versículos, né, vão fornecer para a gente os remédios alternativos, né? Que é o quê? É essa questão do amor de forma clara e objetiva. Tem um teólogo, o Hertz, ele vai comentar sobre esse versículo, ele vai dizer assim:
um preceito extremamente difícil de ser cumprido, é tão difícil de administrar a repreensão com delicadeza e trato, quanto é receber a repreensão. Olha só, administrar, é muito difícil, né, cumprir, né, administrar a repreensão com delicadeza e tato, quanto receber a repreensão. Ou seja, repreender alguém com tato é difícil, receber a repreensão também é difícil. Obviamente, a repreensão deve ser feita com toda a gentileza, senão deixará de cumprir o seu propósito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nisso resume toda a lei e os profetas. Maior mandamento, Mateus 22. O amor é o cumprimento da lei, Romanos 13. Irmãos, eu fiz isso tudo aqui só para dizer para vocês. Ser santo como Deus é santo, ou ser perfeito como Deus é perfeito, é amar como Deus ama. Nisso se resume a lei. O que era amar como Deus ama? O que é amar como Deus ama? É amar em detrimento do ser amado. Muitas pessoas não vão merecer o nosso amor, e não vão mesmo. E eles estão muitas vezes errados mesmo. E eles não merecem. E eles erraram com a gente. Parece até a gente com Deus, né? Legal demais isso. Amar como Deus ama. Até parece que um dia, talvez um dia lá atrás, né? Hoje não, porque a gente já é crente, a gente já sabe das coisas, a gente já é convertido, a gente já virou bom, né? Antigamente, a gente às vezes até achava que a gente era mais ou menos ruim, mas hoje a gente já acha que a gente é bom, a gente é sempre melhor do que aquele, né? A gente faz igualzinho, né? O fariseu faz com o publicano, né? Graças a Deus eu não sou como aquele publicano, né? A gente faz isso com o fariseu, né? Graças a Deus eu não sou como o fariseu, eu sendo um fariseu, fala mesmíssima coisa, né? Ser santo como Deus é santo. Ser perfeito como Deus é perfeito. É amar como Deus ama. Porque aí está o cumprimento da lei. Muitas pessoas, de fato, não vão merecer o nosso amor. E muitas vezes elas vão estar, de fato, erradas. Mas, se eu quero ser perfeito como é perfeito o nosso Pai no céu, e santo como é santo nosso Pai que está no céu, eu devo amar como Ele ama. Aí você vai falar assim, Serginho, isso não tem jeito. Eu falei, não tem. Serginho, a gente sempre vai perder. Vai. Não, mas você vai se frustrar bastante, hein, Serginho? Vou. Bem-vindo à minha vida. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Vai lá. Bem-vindo à selva, irmãos. É isso aí. Você vai sofrer. Algumas pessoas pegaram referência, né? Tomara que todos não. Você vai se decepcionar, né, Serginho? Vou. Você vai se frustrar, né, pastor? Vou. Vou. Você vai, né? Vou. E o que você vai fazer? Continuar amando como Deus amou. É isso? Por isso que eu preciso do Pedro para chorar minhas pitangas. Por isso que eu preciso da Ingrid para chorar minhas pitangas, da Andressa, do Hugo. Por isso que a gente precisa de amigos. Porque ninguém falou que vai ser fácil. Porque um dia eu vou precisar, mano, tá ruim demais, pode me ajudar? Posso, é isso. Amar em detrimento do ser amado. Sede santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai lá no céu. Amém em detrimento do ser amado, não porque alguém merece. Na verdade, Jesus vai falar, quando ele vai citar isso, ele vai falar que aqueles que amam só os que... Se você ama só aquele que te ama, você é igual o pagão, né? Que é a linguagem bíblica, né? Se você faz isso, você não faz mais do que os pagãos fazem. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é amar quem não merece ser amado.